Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Agora olha só, o Zinho e o Pascoal, o Zé Elias falaram aí sobre a vitória do Flamengo pra cima do Fluminense, 1-0 com gol, sabe de quem? Pedrão entrou no segundo tempo, Felipe Luiz colocou o Pedro e o Pedro decidiu a partida, hein? Quem diria, meus amigos? Eu acho que colocou um ponto final nesse quesito entre Pedro e Felipe Luiz. E vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like, vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo, para isso nos ajude. Você, torcedor flamenguista, do nosso Mengão, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. Ó, corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. É, muito morno, pinta de 0-0 até que o Pedro entrou na partida. E este clássico vai ficar conhecido lá na frente como o Fla-Flu do Pedro. Felipe Luiz teve mais sorte ou mais juízo ontem na condução do Mengão nessa vitória sobre o Fluminense? Eu não gosto muito dessa palavra sorte, né? Acho que assim, você tem que fazer por onde, né? Você tem que trabalhar, você tem que treinar. Mas vou te responder dessa vez. Mais sorte. Porque assim, ele até fez de tudo para não botar o Pedro. No aquecimento, né? Ele fez de tudo para não botar o Pedro, gente. Vamos ser bem, assim, transparente. Eu vejo muita gente meio que rodeando. Gente, eu adoro o Felipe Luiz. Eu acho que ele tem um futuro brilhante como treinador. Não é crítica, não. Não é dizer que eu não acho que ele... Mas não está fazendo uma boa gestão nesse caso. Nesse caso, Pedro, específico, na minha opinião, ele não faz uma boa gestão. Tudo que foi conduzido, eu como ex-atleta ou como quem trabalhou em comissão técnica, não agiria dessa forma. E você vê o seguinte, o Bruno Henrique está suspenso. Ele é o quarto reserva, Pedro. Ele começa com o Cebolinha pelo lado esquerdo, que está voltando também. Se a questão é parte física, ritmo de jogo, o Cebolinha tá voltando também, que é ótimo jogador. Mas tá bom. E tinha jogado muito mal contra o Santos. Mas até legal, o Cebolinha dá essa amplitude pelo lado esquerdo, vai fazer essa correria. O Plata ficaria mais centralizado. Não teria essa troca de posição que joga Bruno Henrique e Plata. Que ele até deixa o Pedro de fora, porque tem essa intensidade de movimentação com esse trio ofensivo, que é o Luiz Araújo, o Plata e o Bruno Henrique. Até aí, beleza. Mas não tem um. Ele opta por ter um jogador que faz mais a função de corredor que corredor. Então, não é a primeira opção. E relaciona. O Plata sente o cara que vai jogar centralizado nesse jogo, porque não vai ser o Cebolinha que vai jogar de centroavante. Eu estou analisando pela uma formatação tática para um clássico. Para quem não sabe, o Plata sente no aquecimento. No aquecimento. Sim. E você já sabe como o adversário vai jogar. Com 3 zagueiros. Você já sabe, no aquecimento você já está sabendo como é que vem o adversário. Ele vai e coloca o Alisson, que está pedindo passagem, mas numa característica diferente da do Plata, da do Pedro e da do Bruno Henrique. E da do jogo também, né? O Alisson, que é muito bom jogador, está sendo lapidado, moldado, tem um futuro também brilhante pela frente, está com motivação, está com confiança. Legal, dá esse espaço, tem que dar mesmo pro garoto. Muito boa esse trabalho que o Felipe Luiz faz, mas não acho que é o jogador para fazer aquela função de centroavante no jogo. Coloca o garoto, porque tem entrado bem no jogo. Não funciona. Não funciona. Como você falou, jogo morno. Fluminense com um jogo reativo, conservador. O Renato Gaúcho diz que opta por isso, pelo desgaste físico do time, mas ele coloca o time na defesa. Sim. Vamos falar mais claro para empatar. Né? Essa coisa de transição. Vamos falar o português bem claro do futebol nosso. Jogou na retranca. Sim. Tô repetindo o Mundial, mais ou menos. Mais ou menos. Não tinha Cano na frente, não tinha um jogador de velocidade. Não tem o Canódromo área, é mais tático jogo do que ofensivo. Everaldo não vive o seu melhor momento.
Então, assim, jogou assim, opa, perdi o jogo de volta, o Arias saiu, foi mais conservador o Renatão. Opção dele, tá certo, é o que ele tem ali no momento. O Felipe Luiz não teve uma visão diferente, opa, né? Vou ter um cara agora lá em cima para tirar essa sobra dos 3 zagueiros do Fluminense? Não fez isso. E quando ele... Bruno Henrique sai, é Everton Cebolinha, Plata sai, é o Alacian. E no jogo, as primeiras alterações dele, 2, não é só o Juninho que ele coloca o Matheus Gonçalves, que no meio de semana jogou contra o Bayer Leverkusen, sub-20. Jogou lá contra o Zé Elias. Zé Elias estava lá no meio campo. E que inclusive deu uma declaração. Pô, esqueceram de mim, porque ele foi bem e tal, ele não saiu nas mídias sociais e tudo, deu até uma cornetadinha. O garoto. Ele apareceu até na arte do jogo, acho que deram uma compensada. Ou seja... A arte do Flamengo. Reclamou. Tava lá no sub-20. É a primeira opção para entrar. Então é o Juninho e... Ou seja, o Felipe Luiz... Que bola do Juninho pro Pedro aí, né? Assim, ótimo, mas eu quero dizer o seguinte. Sim. O Felipe Luiz fez um esforço muito grande para não colocar o Pedro no jogo. Ele lutou para não colocar. E o jogo pediu o Pedro. Se levou pro jogo é porque ele já treinou, já teve o castigo que tinha que ter, já teve as polêmicas que tinha que ter. E aí você tem tudo isso que eu falei para um jogo antes, no aquecimento e durante o jogo, e você não coloca. Ele é a última opção, entra no finalzinho. E quem salvou esse Fla-Flu foi o Pedro. Senão ia cair no esquecimento assim, que joguinho ruim. Então ele entra, a movimentação dele, os jogadores que estão ao lado dele melhoram também no jogo, inclusive o Juninho, que realmente se movimenta, entra mais no jogo, dá esse passe para ele. O Flamengo melhora, pressiona mais de intermediária já a entrada da área. Teve um momento do jogo que ficou todos os jogadores, só o Rossi no campo de defesa, porque é o goleiro. O resto da intermediária defensiva do Fluminense, ofensiva do Flamengo, segundo com tempo, todos os jogadores do Fluminense ali, naquele espaço ali. Mas eu ia te perguntar, será que, por exemplo, o Felipe Luiz não tenha, não que não tenha capacidade, não é isso, mas não tenha coragem de entrar com uma forma diferente? Porque nós estamos vendo aqui, tem a escalação, você vai entrar com 3 zagueiros, você põe um atacante na frente, não, mas o Arrascaeta chega, sim, mas o time do Fluminense vai estar inteirinho lá atrás, põe 2 jogadores para prender 2 zagueiros, o Thiago puxa uns... Criar uma situação nova. Por isso nova. Que eu respondi para ele, eu acho que teve mais sorte do que juízo. O trabalho tático, eu não acho que foi bom. Hoje em dia todo mundo inclusive as substituições. Sim. Hoje em dia, se você observar, faz lembra aí, põe aí na sua cabeça os jogos do Flamengo. Se você observar, o Flamengo é o mesmo todos os jogos. Rouba a bola, marca a pressão. Aí quando não consegue marcar a pressão, você tem os mesmos movimentos. Os dois volantes aqui, o Jorginho tentando jogar, o Arrascaeta que chega um pouquinho mais no Plata ou no centroavante, e o Luiz Araújo e o Cebolinha. São as mesmas coisas. Se você vai jogar contra o Flamengo hoje, você sabe. Se você souber, né, vamos dizer assim, se posicionar, é lógico que a qualidade do Flamengo, os jogadores são muito bons. Mas aí entra também a questão do treinador de entender. Do outro lado, eu vou ter um time que vai se retrancar, vai fechar, vai tirar os espaços. Já está muito claro. Você botar tem mais as suas limitações. Eu vou preencher um pouco mais ali na área, porque talvez eu chame um jogador de, um meio campo, ou um lateral, ou o zagueiro, o Thiago já não vai ficar tão tranquilo na zaga, porque tem 2 atacantes ali, ele vai ter que ficar mais esperto para poder... E aí não vai ter a possibilidade do 1 contra... Aí você tem a possibilidade do 1 contra 1 aqui pelos lados, você pode mudar jogador. Eu não sei, eu acho que o Felipe precisa começar agora a provar outros sistemas de jogo. Outras maneiras de você jogar. Você tem o Pedro, que o Zinho falou do Juninho. O Juninho entrou bem, mas você tem o Pedro e o Juninho. 2 jogadores que, né, você pode colocar o Pedro lá, o Juninho correndo por dentro para preocupar um pouco mais o volante. Eu acho que essas variações o Felipe precisa encontrar e da forma mais rápida possível, porque você já está começando a entender que o Flamengo é aquele time que você tem determinados movimentos que se você se posicione. Hoje todos os times têm análises de desempenho, scout, GPS, quem passa, quem recebe. Polêmico GPS. Né, quem isso, quem aquilo e tal. Quem recebe essa bola, qual é o melhor passador, em qual a região que ele recebe mais a bola, qual é o movimento que ele faz. Ou seja, você tem todos os mecanismos para inibir esse jogo do Flamengo.
Cabe ao treinador agora, que tem possibilidades com as variantes dos jogadores que tem, porque são jogadores versáteis. O Luiz joga por dentro, quer dizer, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Você tem Pedro, você tem a Arrascaeta que pode jogar lá. Começou do lado, terminou do outro. Né? Sim, então assim, eu acho que o Felipe precisa começar a ter uma variante aí. Agora, Pascoal, é impressionante para quem estava assistindo o Fla-Flu, além da qualidade do Pedro, que todo mundo conhece, o cara é o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Tem 98 gols marcados no novo Maracanã. Inúmeros e a média de gol dele nos últimos 4, 5 anos, jogando aqui no Brasil, é a maior. Jogadores. Na batida de 30 gols por temporada. O ano passado ele jogou 6 meses e fez 30 gols. Sim, ele foi artilheiro do campeonato até o finalzinho ali, quando o Yuri atropelou. Fez 31 na temporada, indo até o final da temporada. Ele em 6 meses fez 30. Sim. Essa é a diferença do Pedro. Agora, ontem era muito visível que a entrada dele transformou a energia do estádio. Mudou o jogo completamente. Não só pelas coisas que ele fazia em campo. A arquibancada mudou, a arquibancada pegou fogo. A entrada dele no clássico era muito necessária. Olha lá, o Pedro jogou apenas 23 minutos. Isso somados, claro, os acréscimos do Fla-Flu. Teve 5 ações na área rival, finalizou 3 vezes. No alvo, 2. Venceu 100% dos duelos aéreos e fez o gol da vitória. Em todos esses quesitos, 5, mesmo atuando apenas por 23 minutos, ele foi o melhor. Assim, às vezes eu tento entender o que os treinadores falam daquilo que eles colocam em campo para poder... O poder de argumentação tem que ser igual ao que está acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo não tem optado por um centroavante porque o Felipe entende que tem que girar todo mundo ali na frente. Eu penso diferente. Porque o Flamengo tem um centroavante diferente dos outros. O Flamengo é o único que tem um centroavante que te entrega 40 gols, 30 gols por temporada. Então você precisa desse cara. Então, peraí, quando eu tenho um centroavante que faz 30 gols, 40 gols por temporada, eu preciso acionar esse cara. Eu concordo, aí a minha situação é um pouco difícil, né? Eu concordo com o Zinho, porque assim, você tem que acertar essas pontas. Né? Você tem que juntar isso aí. Ô Pedro, vou chamar você aqui, vamos conversar aqui, eu com você e tal, porque você tem que sentar e conversar com o cara a cara com ele e falar aquilo que você pensa e ele vai falar o que ele pensa e vocês vão sair no acordo. Não precisa fazer igual o Mário Pedro Sérgio falou o que pensa, né? Você quer colocar primeiro o Felipe ou o Pedro falando ontem depois da vitória? Fabrício, o que você acha? Sérgio foi... Vamos no Felipe primeiro? Vocês resolvem aí o problema. A gente vai colar o Felipe Luiz no Pedro, declarações de ontem, pós-vitória com o gol do Pedro. Não foi, Felipe? Outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também. Não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos.
e sem dúvida nenhuma essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo, e isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento, mas isso aí não, eu acredito que não precisava, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, de uma maneira interna, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas como nas outras vezes também, eu sempre me levantei. Voltando um pouquinho à fita, vazamento supostamente obra de José Boto, para o jornalista Mauro César Pereira. A história começou ali e acabou causando uma crise tremenda nas internas da Gávea. Gávea não, do Ninho, não é mais Gávea, né, Zinho? Como é que ficou o Zé Boto nessa história? Bem mal, né? Tá ele mais aí nesse meio dessa turbulência toda. Ele deu muitas entrevistas, né? Falou muito de como seria a gestão dele. E se esse episódio aconteceu, né? Porque o Mauro César colocou, né? Uhum. Ele não deu nome aos bois, mas ele divulgou os prints a partir do momento que o Flamengo negou que a direção havia pensado em se desfazer do Pedro. Certo. Então, assim, é difícil até pra gente ficar falando se é o Boto, se não tem a prova, né? Sim. Do nome dele. Mas eu acho que, de qualquer maneira, e foi a minha fala inicial, não isentando o Pedro e o Felipe Luiz do acontecido... Até agora o Boto não se pronunciou. Eu não isento eles dois, mas eu acho que isso não deveria ser exposto da maneira que foi pelo Felipe Luiz numa coletiva. Pesadíssimas falas do Felipe Luiz. Não foi só técnica, como o Felipe Luiz diz. Eu já falei, quando eu falei foi a parte técnica. Não foi só técnica, foi disciplinar o que o Felipe Luiz falou. Deboche, beirou o ridículo. Ele não falou só de parte técnica. Foi esse o meu argumento de não concordar da maneira que ele conduziu, Felipe Luiz. Eu acho que ele só vai ao ponto de opção minha, os treinamentos não me dá a certeza que ele está melhor do que eu estou colocando, eu sou o treinador, sou o gestor, e nesse jogo ele não vai, ponto, acabou. Aí ele subiu o tom, colocou o Pedro numa situação que a opinião pública de 95% foi de massacre ao Pedro. O Pedro foi exposto. Se você pegar todas as comentários de internet, mídias sociais e em programas esportivos, 95% foi detonando o Pedro, sem saber a versão do Pedro. Que isso que eu acho que é errado. Você pode ver uma entrevista e uma colocação de um treinador, de uma diretoria, mas você não pode já julgar e condenar um jogador sem saber o que ele está sentindo. Qual é o sentimento dele? O que ele tem que falar sobre isso no dia a dia? E o Pedro foi massacrado. Massacrado. Eu vi muita gente falando, tá certo, é isso mesmo, Felipe Luiz, tem que expor mesmo, tem que falar, para de mimimi, garoto mimimi. Aí começaram a puxar a entrevista de Davi Luiz, que você tem que saber o contexto dessa entrevista. Por que o Davi Luiz deu aquela entrevista? Puxaram que o Dorival também falou. Puxaram até querendo justificar uma agressão do preparador físico. Puxaram só a parte que interessava, né? Não um absurdo até o final, isso. Né? Vinha à tona uma coisa de um cara que agride uma outra pessoa. Tá vendo? Mas tem que saber por que o cara agrediu. Não tem justificativa. Agredir, dar um tapa na cara de um outro cara. Não existe isso.
Perdeu toda a razão. Ah, o Pedro não quis aquecer. Não é isso, não. As pessoas falam sem saber o que é o dia a dia de um clube. É muito fácil você sentar numa mesa ou você pegar isso aqui e ficar escrevendo sem você ter vivido. Você viveu lá dentro de um clube? Você sabe como é que é um dia a dia de um clube? Você sabe como é a gestão de 40 homens? Você não sabe, cara. Aí é muito fácil pegar aqui e detonar o cara. Por isso que o Pedro falou ali. Poderia ser tratado internamente um assunto que foi interno. Você viu o Pedro xingando o Felipe Luiz no jogo? Você viu o Pedro saindo do jogo cometendo uma atitude, tendo uma indisciplina para o público todo do Maracanã ver e a imprensa ver? Vocês viram isso? Foi um assunto que foi interno lá. O Felipe Luiz não gostou do jeito que ele estava treinando, acha que o comportamento dele faltou com respeito aos atletas, tanto é que ele fala na coletiva, ô Pedro, ele tem que se desculpar primeiro aos jogadores, e ele fez isso, juntou o grupo. Então eu acho que é o seguinte, julgaram o cara sem saber, já detonaram sem saber, e eu em momento algum falei contra a capacidade que o Felipe Luiz tem como treinador. Eu achei que a conduta dele nessa gestão foi errada. E coloquei a responsabilidade e continuo colocando na diretoria. Porque a função do Boto, eu não sei se foi ele que vazou, não sei. Tá, diretor, mas ninguém fala o nome ou mostra quem foi. Mas, com todos os acontecimentos, o Boto tinha que vir sim. Convocar uma coletiva e determinar o que tem que ser feito. O que foi mostrado... Desculpa, Zé, até para passar a palavra para vocês, para concluir isso, que eu também estou cansado de falar sobre esse assunto, porque o BAP não se pronuncia e nem o Boto. E que são os gestores, que são os administradores, que prometeram uma coisa profissional. E o que eu estou vendo aí não é profissional. Não, o que eu ia falar para complementar é que a única informação que nós temos é da conversa do Boto com o Mauro César. Então, automaticamente... Mas não sabe se é o Boto. Supostamente o Boto. Sim, mas estou falando, mas supostamente, mas não tem outro. Qual é o diretor? Qual é o diretor do Flamengo? E assim, o nome dele foi tão ventilado a isso que, se não for o cara e ele ainda estiver quieto, não dá para entender. Imagina, alguém tá falando... Ou dá, né? Quem vazou foi o Zinho. Você ia ficar 10 dias quieto? Nunca. Mas aí, Prial, aí eu pego a primeira entrevista do Boto. Aqui não vai ter mais X9, vão fechar o ninho, não vai ter mais informação. Foi o que ele falou, não foi? Exatamente por isso. Nas primeiras entrevistas? Só para completar... Se alguém estiver falando do meu nome, ele tem que vir e eu sou Magoeta, e eu vou ficar quietinho? Sim. Mas aí agora é o problema. Toda a coletiva, e vocês lembram que eu falei isso aqui, eu estava ali atrás do Pascoal no telão. O Felipe Luiz trouxe uma responsabilidade para ele, que não era dele, e agora toda a coletiva ele vai ter que responder sobre isso. Depois desse gol do Pedro, como é que fica a situação sobre escalar de início ou não, Pedro? O Felipe vai ser mais pressionado para isso? Não, eu acho que assim... Pela torcida? Pela torcida, porque assim, o futebol, cara, traz essa paixão. Você algumas pessoas perdem a razão, que eu acho que o torcedor é admissível isso. Sim. Não tem problema nenhum, o torcedor é a razão do futebol. Tem todo o direito, né, com a paixão dele, ganhou, tá feliz, tá... Eu recebo mensagem, tá criticando hoje, amanhã ganhou o jogo, já mudou, já é o melhor do mundo. Agora, os profissionais, ou da imprensa, ou do clube, tem que ter cuidado com o que fala. E outra, reconhecer que você errou não tem problema nenhum, não. Pedir desculpa. Não tem, não. Eu acho que o Felipe Luiz podia pedir desculpa também. Olha, eu subi o tom um pouco. Cobrei, o Pedro não estava correspondendo, não teve uma disciplina ali, mas eu subi um pouco o tom. Eu acho que um pouco da fala do Pedro também é para a declaração do Felipe Luiz, que foi muito forte. E volto a falar, é um cara que acabou de ser jogador, tá tendo essa função de uma gestão, tinha que ter um suporte da direção do clube para ele não se desgastar com isso. Não tinha necessidade. Tem a necessidade, sim. Agora, Pedro fez o gol, não é por isso que ele tem que ser o titular, não. Ele é o treinador e tem todo o direito no treinamento. O Plata vai voltar? Não sei. Mas o Bruno Henrique vai voltar. Sim.
Red Bull Ele- Bragantino, quarta-feira em Bragança. Se o Pedro não começar jogando, eu não acho nenhum absurdo, não. Felipe Luiz é o treinador, sabe o que ele quer pro jogo, vai analisar o adversário, em cima dessa análise ele vai montar o que ele acha de melhor e é a função dele, ele tem todo o direito. O Pedro tem que cumprir, trabalhar, treinar e ir pro jogo. Agora, você ser exposto da maneira que foi publicamente, eu dou razão ao Pedro dele estar abalado, abatido e se sentir injustiçado. Essa história está perto do fim, Pascoal? Você acha que essa ferida está próxima de ser estancada ou ainda... Quarta-feira ele entra jogando, faz mais um gol e resolve. Entra jogando, porque daí seria um contrassenso também. Se no domingo o cara é a quarta opção, na quarta, por causa de um gol, ele vira a primeira? Mas não é questão de um gol. Mas esse é o problema Mas do treinador. se a gestão Não é está questão- sendo diferente... não é questão do gol. Se a gestão está sendo diferente, ele não tem que entrar jogando mesmo, não. Mas Tem que pra entrar mim, o Juninho. A questão é completamente diferente. O Bruno A questão Henrique, né? É você ter É, um o cara Bruno que Henrique define é o Juninho. jogo. É. O Flamengo tem um cara que define jogo. É um cara que... Mas tinha ele antes. Tinha ele antes, mas as declarações, as manifestações, tudo foi equivocado. E você tem toda a razão nisso aí. Está tudo equivocado nisso. Tudo equivocado. Porque assim, o Boto chega no Pedro e fala para ele, Pedro, isso aqui não fui eu, não tenho nada a ver com isso. O Felipe Luiz chega para ele, Pedro, eu passei do limite, desculpa, eu... Entendeu? O desculpa é bom você pedir, não é feio, não. Não tem, não é o treinador que não fica inferiorizado em pedir desculpa pro jogador, porque pode acontecer, em um momento ou outro você pode errar. Agora, o Pedro entrou, você viu como é que o estádio funcionou? Vocês perceberam o estádio? Cresceu. É exatamente o que eu falei agora há Cresceu. pouquinho. A Você viu energia como do estádio mudou. Você viu como é que o Pedro se comportou na partida? Ele brigou por todas as bolas. Todas as bolas que ele pegou, ele brigou por que, ela. Pascoal, o Felipe precisa deixar bem claro também que é o seguinte, o Pedro não vai ficar dando carrinho no lateral, correndo atrás do zagueiro. Não. O Pedro é centroavante, é de ficar dentro da área, de correr ali, de pressionar o Pedro jogador. é igual a tatuagem que ele tem no braço, Então, lá no braço aí esquerdo, é entra, uma águia. aí entra o treinador. Ele entra pra definir, cara. Aí entra o treinador. É isso que nós estamos falando aqui. Entra o treinador para criar sistemas para que a bola possa chegar nele como centroavante, Claro. como ele tem. O Léo Porque aqui foi bem demais no gol. Hoje Concordo com você. hoje todo mundo está procurando um centroavante. Aí o Flamengo tem e você não cria situações de jogo para ele finalizar? O Flamengo é o time que mais tem jogador para poder jogar ao lado do Pedro. Pra favorecer Para favorecer o trabalho do Pedro. Você tem também Arrascaeta, acho. você tem pelos lados, você tem jogador, o Jorginho chegando, você É uma tem um monte de delícia coisa. ser centroavante do Flamengo. Entendeu? Poxa, lógico. Funciona bem pelos lados, funciona mas bem só por que dentro. aí precisa ver o entendimento do treinador. Ele prefere um centroavante que faça gols, que vai te incomodar ali, vai incomodar o zagueiro, ou ele prefere o centroavante Como que você perde acha a que os bola, sai zagueiros com do Bragantino vão dormir preocupados quando fala assim, vai escalar o Pedro de centroavante? Você acha que os caras vão dormir legal? Faz falta pra seleção. Tem certeza Muito disso? obrigado, me ajuda demais. Então, porque a gente tem o centroavante do Cruzeiro tá jogando um bolão. Aí o Jorge. Tá um bolão. Um bolão. Mas o Pedro é do ramo futebol. Não é vergonha, não. Chama o cara e conversa com ele, cara. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Porque eu não posso perder o meu posto, aquela... Nada. Você vai lá... E o Felipe Luiz... Olha, gente, eu conheço o Felipe Luiz desde muito pequeno. E eu sei que ele é capaz disso. De conversar com o cara, de chegar com o cara e falar isso aí. Agora, eu não sei qual vai ser a relação do Pedro com o Boto. Eu não sei. O Boto também tem que se explicar com o Pedro. É uma questão que precisa ser resolvida. Pascoalzinho, ó, e o Saúl? O Boto tem que virar público, não só explicar com ele. Tem que virar público e dar uma satisfação, porque só tem ele de diretor. Qual é o outro diretor do futebol do Ele é Flamengo? o diretor do tapa-vazamento, né? Mas qual é o diretor Ele do... é o cara. Ele é o cara, ele que tem que virar Quem, público Pascoal? e conversar. Saúl. Me interessa. É. Interessa. Jogador que já viveu o seu auge, né? Apesar de não ser velho, tem 30 anos, mas já estava naquela fase de ser emprestado, foi emprestado por Chelsea, foi emprestado por Sevilha. No Atlético de Madrid atuou em diversas posições, ele é bem versátil, joga de volante, de meia esquerda, meia central, pode Eu ajudar. acho que ele é um jogador que pode fazer a função do Gerson. Né? Porque o De La Cruz, eu não sei. O De La Cruz está numa... Sabe, tem um momento na carreira do jogador que ele se machuca muito. E o De La Cruz foi se machucar muito no Flamengo. No River ele não se machucava. Está se machucando muito no Flamengo. Eu acho que esse é um cara que pode entrar e dar esse tom. Ele com o Jorginho ali na composição de meio. Não sei qual vai ser o volante, porque o Alan voltou a jogar bem.
Jogaram junto, né? Também. Ele e o Jorginho. E jogou com o Felipe Luiz também, no Atlético de Madrid. Jogou com o Felipe Luiz. Ele eu acho um bom jogador. É um jogador que não é só um marcador, é um jogador que tem muitas opções ofensivas. E até mais ofensivo do que propriamente um marcador. Mais segundo, terceiro volante. Dá para jogar com o Jorginho ali. Dá para fazer uma trinca de volantes que o Flamengo tinha. Dá para ser recomposta com o Saúl. Eu me interessa. Esse eu tô querendo. Esse eu tô querendo. Porque o Palmeiras perdeu o Rios. Dois jogadores pro setor de meio campo, né? O Palmeiras perdeu o Rios. Não é que ele seja igual ao Rios, mas é um jogador que chega tão bem na frente quanto o Rios, finaliza tão bem quanto o Rios. Carrascal e Saúl, será que serão... Carrascal é meia. Mas assim, dois jogadores pro setor e meio campo. Mas o Carrascal é mais para a função do debochado, né? O Carrascal é mais meia para... Não vão trazer um centroavante, será? Para quem? O Mengão? Com o Pedro jogando? É uma provocação. Com o Pedro em campo? Pascoalzinho, Puxa vida. Muito agradecido. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Olha só, eu estava apurando enquanto estava tendo a matéria falando do Flamengo, a gente aqui... o Pascoal, enquanto o Pascoal estava falando, eu estava apurando aqui a notícia referente ao Saúl. E aí, olha só que interessante, nação, uma informação muito importante, porque a gente sabe que o Flamengo está em busca de novos reforços, né? E está acontecendo, parece que começou a abrir as portas aí para o Flamengo, viu? Porque, de acordo ao jornalista Fabrício Romano, que é um jornalista, cara, que é muito difícil dele errar, ele é especialista no mercado da bola e cara, de acordo ao jornalista, o jogador Saúl acaba de fechar com o Flamengo. É a informação que eu chequei agora, nesse momento. Olha aqui, ó. Tá até aqui no celular, aqui, ó. Ó, ainda colocou aqui, ó. Acabou aqui, ó. Fabrício Romano, confirmando que o jogador Saúl do Atlético de Madrid é o novo reforço do Flamengo para a temporada 2025 e vai assinar contrato até dezembro de 2028. Tá aí, ó. Então tá aí, ó. Diz que o diretor José Boto e o técnico Felipe Luiz foram cruciais nas negociações juntamente com o jogador Saúl do Atlético de Madrid, e ele está fechado com contrato até o final de 2028. Informação do jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado da bola. Tá aí, ó. Então, novo reforço do Flamengo vai chegar a qualquer momento no Mengão, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Parece que as coisas estão andando pro Flamengo e o Flamengo tá movimentando o mercado da bola, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia pra todos vocês, uma ótima noite e a gente se vê no próximo vídeo.